Olá, meus irmãos. Meu nome é Lorenzo, trabalhador do Movimento Espírita. Viemos aqui hoje conversar com vocês a respeito de um tema que, por deveras, é preocupante para alguma parte da sociedade, que é o juízo final. Né? O que se entende por juízo final e o que isso tem a ver, quais são as implicações disso. Mas, antes disso, vamos fazer uma oração, né, mantendo o nosso pensamento elevado em Deus, vamos pedindo licença ao plano espiritual, aos dirigentes espirituais dessa casa, desse trabalho, para que comecemos mais uma palestra doutrinária que visa nos ferramentar um pouco mais, para que tenhamos sucesso na nossa encarnação. Né? Então, pedimos que os nossos trabalhos transcorram dentro de um clima de paz, de amor e de muita harmonia e de muita compreensão mútua. E que sejamos instrumentos da espiritualidade maior naquilo que todos nós precisamos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o Evangelho fala a respeito da divisão na hora do juízo final, que Jesus chegaria com uma pleiade de anjos e faria uma divisão, né, entre as ovelhas e os bodes. Né? As ovelhas ficariam à direita e os bodes à esquerda. Mas, como tudo na vida, com toda a história que Jesus nos contou, ela é uma alegoria. Né? Ela fala na questão da separação do joio do trigo. É isso aí. Então, quando ele fala no final, ele fala nas nossas encarnações, né? O que a gente consegue atingir ao final delas. O problema é que todos nós estamos sujeitos à lei do progresso, tanto nós encarnados, como os planetas também. Né? Então a gente não pode deixar de especular, e a espiritualidade nos confirma isso, que à medida em que os mundos estão evoluindo, né, a gente se lembra da classificação dos mundos, né, os primitivos, provas e expiações, que é o nosso, regeneração é o que a gente está em transição, depois os felizes, depois os celestes. Bom, só reencarna nesses planetas, depois da ascensão, espíritos que vibram como planeta. Então, se a gente continuar arraigado no mal, fazendo mal e não se preocupando em se melhorar como ser humano, para ser útil para a sociedade, para ser útil para o progresso, então nós infelizmente não encarnaremos mais num mundo que vibra diferente da gente. Né? Assim como os capelinos vieram para cá nos ajudar, nós provavelmente vamos para mundos primitivos ajudar também a questão da evolução da sociedade desses mundos. Né? E quando tivermos a certeza de que o bem entrou no nosso coração, retornaremos a mundos mais felizes, mais superiores. Né? Então, a realidade é essa separação, essa alegoria da separação, porque na realidade esses espíritos endurecidos pelo mal não vão mais reencarnar aqui para atrapalhar a evolução do planeta. Né? Então ficaremos nós ou não, né, dependendo das nossas ações, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, né, que é o resultado, é a nossa psicosfera, que é o padrão vibratório, né, que é a cartão de visita de todos nós para a espiritualidade. Então, dependendo da nossa vibração, ficaremos ou não. Né? Se isso se caracteriza por um juízo final, a alegoria de juízo final, uma coisa que não teria mais volta, em que toda a humanidade pereceria em um fim, a gente sabe que isso não é verdade. Né? Porque Jesus já deu a deixa para nós, né? Que são muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, muitos planetas, aí entra trilhões de planetas aí, pelo universo inteiro, habitados por diferentes tipos de espírito, em fases diferentes, em vibrações diferentes, mas o universo fervilha em vida. Então, é muito tranquilo sabermos
que efetivamente as coisas têm fim e começo, as coisas materiais. O espírito, segundo a espiritualidade, é eterno. Então, o que nos espera é a eternidade. Se vai ser na Terra ou não, se a Terra, e os cientistas nos dizem isso, daqui a uns 5 bilhões de anos não vai conseguir mais manter essa vida que a gente tem como padrão aqui, mas podem manter outros tipos de vida, né? E a gente às vezes não tem condições nem de entender, né? Basta dizer que eles nos informaram que o nosso sistema solar é repleto de vida, em planetas inclusive que a gente acha que não seria possível isso acontecer, mas é por essa nossa pelo nosso parco conhecimento dessas verdades é que a gente acredita nisso, né? Primeiro, que só existe vida na Terra, né? Um universo imensurável, aí só vai ter vida na Terra. A gente acredita que quando a Terra acabar a gente não vai ter mais lugar para encarnar, vai ter sim. Essas grandes migrações, imigrações e emigrações acontecem quase que diariamente no universo, né? Porque as estrelas têm tempo de validade e os planetas também têm tempo de validade. Né? Então, e se volta para a energia e nós somos energia. Na realidade, a gente é energia. A gente tem que lembrar sempre que somos seres espirituais tendo uma experiência na carne, uma experiência material na carne, tão necessária para a nossa evolução. Né? E a gente tem que se lembrar também que isso explica as reencarnações, né? Essas oportunidades que a gente tem de voltar à carne e conseguir resolver problemas que a gente deixou para trás e não conseguiu resolver. Né? Chico Xavier, com aqueles ensinamentos bem simples dele, mais profundos, ele dizia: meu filho, se tu está encarnado, que algum problema tu tem. Porque se a gente não tivesse problemas, a gente não estaria reencarnado na Terra aqui. A gente estaria reencarnado num planeta em regeneração, um planeta feliz e até chegando à angelitude. Né? Lembre-se sempre que o objetivo de Deus e o que Deus traçou para nós como plano é do átomo ao arcanjo. Então, nós temos uma certeza que todos nós estamos no caminho. Começamos como o átomo e vamos terminar como arcanjos, como os seres celestes. E todos nós vamos chegar aí. O tempo que cada um vai levar nessa evolução vai depender única e exclusivamente de cada um de nós. Né? De quando a gente entender que o processo é interessante, que aquilo nos convenceu o nosso coração e que eu vou fazer aquilo não por medo de não reencarnar na Terra, mas porque eu sei que aquilo é bom para a minha evolução, então eu começo a modificar o meu ser. Quando eu começo a modificar o meu ser, eu começo a ganhar as encarnações, né? Que são tão difíceis, né? de a gente obter. Mas estando encarnado, por que não perder essa oportunidade e começar a trabalhar por esse burilamento do espírito, né? A gente perpassar por todas aquelas dificuldades que a gente sabe que tem, né? E nós espíritas temos um instrumento também que foi nos dado, que é a reforma íntima, que é fantástico, né? Que a gente faz uma análise de si mesmo e não precisa contar para ninguém. Faz uma lista de coisas positivas e uma lista de coisas negativas. As positivas a gente melhora e as negativas a gente vai trabalhar para transpassar isso. A gente sabe quais são as nossas tendências, as nossas dificuldades. As pessoas não nos conhecem como nós conhecemos a nós mesmos e a espiritualidade desencarnada conhece também, né? Porque a gente não pode enganá-los. Né? Então, quando a gente acha que está sozinho fazendo uma bobagem, a gente tem algumas centenas de espíritos na nossa volta, uns fazendo com que a gente faça, nos intuindo para fazer, e outros orando para que a gente não sucumba às tentações
de fazer coisas que vai causar arrependimento no final da nossa encarnação e que vão nos afastar das leis de Deus. A gente tem que sempre lembrar que o Evangelho define para nós o bem e o mal. E muito simples a definição. O bem é aquilo que nos aproxima, as ações e pensamentos que nos aproximam das leis de Deus. E o mal é aquilo que nos afasta das leis de Deus. Então, se a gente entende o que é bem e mal, e a gente conhece as leis morais, as leis naturais, então a gente tem que entender que a gente tem que procurar ir ao encontro das leis naturais, não de encontro a elas. Então a gente vai ter uma percepção de que se a gente está fazendo a coisa certa, está fazendo a coisa errada. Isso é muito legal para nós, porque esses mecanismos de entendimento nos são dados pela espiritualidade para que a gente possa obter sucesso, sim, na nossa encarnação. Então, a eternidade, eles dizem para nós que o espírito é eterno. Então já existia a eternidade antes da Terra e vai existir a eternidade depois da Terra. Talvez em outros planetas, enfim, a gente vai continuar nossas existências, a nossa caminhada, mas a gente não pode perder isso de vista. Porque as pessoas se desesperam com essa história de juízo final. Não existe juízo final. É um erro de concepção, né? Não é exata essa qualificação. Existe um termo a cada existência na matéria nossa, que ao final desse termo a gente tem que prestar conta daquilo que fez ou daquilo que deixou de fazer. E quando a gente chegar do outro lado lá, a pergunta que vai ser feita para nós não é quantas palestras doutrinárias eu ouvi, não é quantos passes eu tomei, não é quantos litros de água fluida eu tomei. É o que você fez de bom, o que você botou em prática no meio da sociedade de bom e aquilo que reverteu em prol da sociedade com os nossos atos. Então, urge que a gente saia da nossa zona de conforto e comece a trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar, porque a gente tem que ter em vista que a nossa existência vai chegar a um termo, a um fim, a nossa existência da matéria. Mas o espírito vai sobreviver a isso e eu vou ter que prestar conta daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. E aí vem outra aquela história do Evangelho que fala de choro e ranger de dentes. Né? Quando a gente se coloca em frente a tudo aquilo que deixou de fazer, o arrependimento vem. Mas aí perdemos uma encarnação. Vamos ter que começar tudo de novo, para trabalhar de novo em prol da humanidade. Então, por que, se a gente sabe de tudo isso, por que a gente vai perder esse tempo precioso da nossa evolução? É isso que a gente tem que se perguntar. Por que a gente sabe, e nós como espíritas, no mínimo temos que ter lido as 5 obras básicas? Porque senão como é que eu vou ser espírita se eu não li as obras básicas? Como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não li e não compreendi? E a nossa fé é raciocinada. Eu tenho que ler e compreender. Ou se eu não compreendi, buscar a compreensão através de outras pessoas mais experientes, através de outros livros, enfim. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que me convencer de que aquela realidade contida nas obras básicas é o que vai me mover. Por quê? Porque Jesus disse que aquilo ali é o caminho seguro para se obter sucesso na encarnação. Ele disse que se não for por ele, ninguém chega à casa do meu Pai. Isso quer dizer o quê? Que é através dos ensinamentos dele, os ensinamentos que ele nos deixou, é que é o caminho seguro para chegar à casa do Pai. E nós vamos, entendam, nós vamos. Mesmo que cheguemos no umbral, estamos na casa do Pai. As colônias espirituais ficam no umbral para arrecadar esses espíritos, tratar e ensinar para que retornem aqui até o dia que não precisem mais retornar aqui por seus feitos. Né? A última notícia que nós temos disso é Bezerra de Menezes, que por seus feitos, seus méritos,
obteve a oportunidade de não precisar mais reencarnar na Terra, mas ele, por espírito elevado que é, solicitou a Jesus que continuasse no orbe terrestre para ajudar a humanidade a evoluir. Se fosse um de nós, a gente já queria pular para o planeta em regeneração ou feliz. Mas ele não. Por quê? Porque quanto mais evoluídos nós formos, mais trabalho nós vamos ter. E a diferença é que quanto mais evoluídos nós formos, menos cansaço a gente sente, menos necessidade da matéria a gente vai sentir, até um dia que a gente não precisa mais da matéria e vamos ficar na nossa verdadeira forma, que é a energia, né? Que são os espíritos de luz. Então, essas muitas casas, essas muitas moradas na casa do meu pai, quer dizer que o universo fervilha em vida. Então não se preocupem com a questão de a Terra daqui a 5 bilhões de anos, olha quantas encarnações dá para ter até ela vai acabar, vai. O Sol vai acabar. Mas nós vamos migrar, como todos os espíritos fazem, todos os dias, eu volto a dizer, todos os dias morre uma estrela, morre um sistema solar, e os espíritos migram para outros, né? Às vezes mais adiantados, e dependendo das nossas obras, também a gente vai para um orbe mais primitivo, né? Mas a verdade é que a gente não vai ficar ad eterno, a gente não está ad eterno na Terra. Mas isso não é um juízo final. Porque para ser um juízo final, o espírito tinha que acabar, a humanidade tinha que acabar. E não é isso que eles dizem para nós. Eles dizem que nós somos espíritos imortais, né? Então, gente, os espíritos passam por muitos mundos até atingir a perfeição. Então, lembre-se sempre daquela questão da divisão de planetas, e a gente começa nos primitivos e termina nos celestes. O tempo que isso vai levar, então, volto a dizer, depende de cada um de nós, do que a gente professa e daquilo que a gente faz e daquilo que a gente não se deixa contaminar. E nesse finalzinho, assim, nessa progressão de um mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração, a separação do joio e do trigo, da ovelha e do bode vai acontecer. Tá? Porque isso é natural da evolução. Né? Os espíritos que atrapalharem a evolução depois desse momento, dessa régua de corte aqui, eles vão para um mundos primitivos, e os que entenderam como viver num mundo em regeneração vão continuar aqui evoluindo. Se a gente sabe de tudo isso e sabe que também Jesus nos deixou dito que os trabalhadores da última hora também vão receber sua recompensa, então não importa se eu tenha 8 anos de idade ou 80 anos de idade, se eu entendi que isso faz bem para o meu espírito e começar a professar isso do fundo do meu coração, com amor incondicional, com a caridade, né, que a expressão máxima da caridade é o amor incondicional, não vou ter problema nenhum de me manter na Terra para evoluir. Né? Mas eu tenho que entender esse processo. Tenho que entender e tenho que colocar isso na minha cabeça e tenho que pensar, olha, é hora de colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi nas obras básicas, obras correlatas, em palestras, em tudo que a gente puder se fixar para o conhecimento. Então, gente, é com muita alegria que eu digo para vocês que o juízo final não existe. Né? Existe sim o nosso período até de migrações para outros planetas, enfim, mas nós vamos chegar lá. A gente vai chegar como um ser celeste. Né? Quanto tempo isso vai levar? Depende de nós. Né? Quanto antes, melhor. Menos vicissitudes, menos problemas, menos doenças, menos pandemias a gente vai enfrentar. Então, é um prazer ter estado com vocês e vamos encerrando por aqui, rogando ao plano espiritual que nos ajude no meio dessa pandemia toda a ter a clareza de que a primeira cura
dessa doença vem de dentro de nós, daquilo que a gente fizer para melhorar o nosso perispírito, melhorar a nossa psicosfera. Isso por si só já vai ser uma mão na roda para que a ciência também, através das nossas vacinas, dos nossos remédios, nos ajudem a ficar mais tempo nessa terra aqui para trabalhar um pouco melhor na seara do bem. Então, que todos nós tenhamos um final de ano bom, né? Que todos nós consigamos atingir nossos objetivos reencarnatórios e que vibremos pelos nossos cientistas, pelos nossos médicos, para que consigam a cura para todos os nossos males. Assim seja, graças a Deus.